Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai seja convosco. Pastora Célia que vos fala. E nós estamos entrando no segundo dia da nossa campanha de oração e jejum nacional, dos 21 dias de Daniel. E eu convido você a estar conosco mais um dia, né? Hoje é o segundo dia, e já temos um grande exército de soldados espalhado por todo o Brasil, espalhado aqui em Maceió, Alagoas, que está se unindo em oração com todos aqueles que creem no Senhor e estarão nesses momentos de consagração e oração, se colocando diante dele para ouvir a sua voz, a sua palavra, para orar, interceder pelo nosso país, pelas famílias, pelo Brasil, pelos hospitais, por todos que sofrem. E eu convido você a estar conosco, né? Porque este é o dia que o Senhor nos fez e nos colocou em sua presença para lutar. Quem luta com Deus vence. Quem luta com Deus alcança a resposta e alcança a vitória. E você foi chamado, você foi escolhido para poder estar fazendo parte desse exército de Deus, né? Desse exército de Deus que está na terra, que Deus levantou na terra para orar. Então creia que você é chamado por Deus para esta grande obra e por esta grande causa. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar e glorificar o seu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Cante comigo. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando, os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dará prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Oh, glória a Deus, nós somos esse barro. Vai passar, creia. Chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Creia, creia. Tudo Ele vai fazer. Tudo Ele faz. Ai, sou glória, aleluia. Louvado seja Deus. Tudo Ele pode fazer, tudo Ele pode agir. E quando a igreja ora, quando o povo de Deus ora, Deus responde. Aleluia. Deus não dará prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. É como Ele quer. Tudo isso vai passar. Chegou as boas novas, chegou a sua palavra. Vai se admirar. Ele é o Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Glória a Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele é poderoso para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que tudo Ele pode fazer. Tudo Ele pode agir. E você é um escolhido e um chamado de Deus para vencer a guerra, para vencer a luta, para vencer esse vento,
para vencer tudo que se levanta para querer nos impedir, para querer nos fazer sofrer, para querer nos afligir. Então, você é um chamado e escolhido de Deus para se levantar e para dizer que Deus é grande, que Deus é poderoso e que Ele tem um controle de tudo em suas mãos. Meus queridos, vamos à palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos meditar nessa segunda palavra que hoje, né? A primeira foi ontem e hoje estamos na segunda palavra de ministração nesta campanha de oração e jejum de 21 dias. E eu convido você a não perder um dia sequer. Aí firme no seu propósito. Quem tem propósito, vive no propósito, realiza propósito, faz propósito, obedece a propósito e não se cansa. Então, o segundo dia, hoje, desta campanha, e você já entendeu que você é um guerreiro, você é um lutador, você é aquele que Deus está dizendo, você é um valente de Deus. E nós somos valentes de Deus. Quando o inimigo pensar que a gente está caído, Deus nos coloca de pé novamente. Então, creia. E na palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos, para que você entenda que quem faz a obra é Deus. Quem vai agir nesse jejum é o Senhor. Não duvide disso. Quem duvida não recebe nada, não vê nada, não glorifica, não exalta, não crê. Mas aquele que não duvida é aquele que verá a glória de Deus, porque crê no seu coração, e quem crê verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Meu querido, vamos falar sobre o jejum de Daniel, né? E hoje nós temos uma palavra para você, porque muito se fala do jejum de Daniel, do jejum de 21 dias de Daniel, né? Muitos ministérios, muitas igrejas fazem esta campanha, e é uma bênção de Deus, né? É uma ferramenta de Deus para a batalha dessa guerra que nós estamos vivendo, que é espiritual, primeiramente, toda sorte de guerra, de batalha, nessa luta nós estamos enfrentando, né? Na economia, na política, no âmbito espiritual, né? No âmbito humano, né? E nós estamos enfrentando essas lutas todas juntas, né? Através dessa pandemia, mas Deus é poderoso e é grande. E o jejum de Daniel, nós temos 2 jejuns, né? 2 ocasiões de jejum na vida de Daniel, né? E nós vamos falar hoje do primeiro, né? Da primeira fase, do primeiro jejum que Daniel fez. E esse jejum aconteceu quando ocorreu de eles, 4 jovens, né? Serem prisioneiros de guerra e serem levados cativos para a Babilônia, né? E Daniel estava no meio deles, né? Daniel estava no meio deles. Então, Daniel estava no meio deles, dentre aqueles 4 jovens judeus, dentre aqueles 4 jovens que eram jovens diferenciados, porque eram jovens temente a Deus, era Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E esses jovens foram levados na corte do maior monarca do mundo,
né, que já existiu, que era o rei Nabucodonosor, né? Nabucodonosor era o rei da Babilônia da época, e a Babilônia era a maior cidade, né? A cidade mais vista, mais significante, mais aclamada da época, e a gente sabe que era uma cidade pagã, né? E ali acontecia de tudo que não agradava a Deus. E aqueles 4 jovens judeus, Daniel, Ananias, e os 3 amigos, né, Misael também, né, e ali eles foram levados cativos, foram levados aprisionados, foram levados como escravos, né, como escravos, eles foram levados ali como prisioneiro de guerra, né, Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E esses jovens, eles estavam naquela situação, estavam passando aquela tempestade, aquele vento, aquela prova, né? Aquele momento difícil, né? Que não é porque a pessoa é de Deus, porque nós somos de Deus, porque você é de Deus, que você não passa pela prova, não passa pela guerra, não passa pela luta. O próprio Jesus, mais uma vez, eu quero enfatizar que ele disse: no mundo, aqui embaixo, vós tereis aflições. Vós tereis lutas, né? Tereis problemas, né? Eu sempre digo lá na igreja que se alguém não quiser ter luta, tem que preparar sua alma, morrer logo e ir para o céu. Porque só no céu que não haverá embate, não haverá luta, não haverá tempestade, não haverá dor. Mas enquanto a gente viver aqui embaixo, nós teremos ainda muito enfrentamento, né? Até Jesus voltar ou até a gente partir, né? Então teremos lutas, teremos aflições, mas Jesus deu uma esperança para mim e para você. Tenha bom ânimo, porque eu venci e você também em mim vencerá. Então, louvado seja Deus. Mas aqueles jovens estavam vivendo esse momento muito difícil. Estima-se que Daniel, ele nessa época tinha de 17 a 18 anos, quando isso aconteceu. Jovenzinho, né? Jovenzinho, um pouquinho a mais do que um adolescente. E foi levado lá para Babilônia, foi levado para o reinado, né, do rei Nabucodonosor. E a primeira coisa, meus amados, a primeira coisa que chama a nossa atenção, né, nós temos algumas coisas a conversar com vocês, e essa é uma das primeiras coisas que a gente vê acontecer, é que o rei Nabucodonosor, ele decidiu, ele quis mudar o nome daqueles rapazes. Aqueles rapazes tinham nome hebraico e eram nomes que tinham uma referência ao Senhor. Era um nome que exaltava a Deus, era um nome que glorificava a Deus, fazia referência ao Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele decidiu mudar o nome de Daniel e o nome daqueles rapazes, ou seja, ele queria mexer e mexeu na identidade deles, da referência deles. E nós vamos falar aqui, eu fiz questão aqui de anotar, né, o nome, o significado do nome hebraico de cada um deles, né, para que você saiba, se você não sabia, saiba. Daniel significa Deus é o meu juiz. Olha que coisa linda, Deus é o meu juiz. Que coisa maravilhosa é a gente ter Deus como nosso juiz. Sabe por quê? Porque o juiz da terra, ele é limitado, ele erra, ele falha, muitas vezes se corrompe, mas o juiz, chamado Deus, a sua justiça não falha, meu amado, né? Deus é amor, diz a sua palavra, mas Deus também é justiça. Tudo que o homem semear, ele vai colher, porque é um Deus justo, é um justo juiz. E Daniel significava que Daniel tinha até no seu nome Deus como juiz da sua vida, como juiz da sua história. Então, era um nome abençoador, poderoso de Deus. Ananias significa em hebraico, Deus é misericordioso. Olha que coisa maravilhosa você ter Deus
como Deus de misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos, consumidos. Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, eu e você, e nós temos que reconhecer e agradecer a Deus pela sua misericórdia, pela sua grande e infinita misericórdia. Ananias significava Deus é misericordioso. Misael, outro nome poderoso, abençoador, dizendo o seu significado, quem é como Deus? Né? E eu pergunto a você, quem é como Deus? Ninguém, irmãos. Não há ninguém igual a Deus. Por mais bom que seja, por mais admirado que seja, não existe um Deus igual ao nosso Deus. Nunca houve, não há e não haverá nunca. Então, Misael significava quem é como Deus. Azarias significa Deus ajuda. Meu Deus, que coisa maravilhosa ter Deus como nosso ajudador. Então vai aí, gravando no teu coração, Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Deus é misericordioso, Misael, quem é como Deus, e Azarias, Deus ajuda. Oh, irmãos, precisa mais de que esses homens com os nomes tão poderosos, tão verdadeiro, tão real sobre eles. Mas o que aconteceu? A astúcia do inimigo se levantou para mudar os seus nomes, para trocar os nomes abençoadores e hebraicos pelos nomes babilônicos. E Daniel passou a ser chamado Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Presta atenção. Bel protege a vida do rei. Não estava dizendo esse significado que Daniel, agora chamado Beltesazar, ia proteger a vida de Nabucodonosor. Mas essa mudança de nome significava que o Deus de Nabucodonosor, a divindade que ele adorava, que ele servia, que ele acreditava que não era o Deus vivo e verdadeiro, era quem protegia ele. E essa referência fazia com que agora Daniel, que tinha Deus como seu juiz, agora ele tinha o nome da divindade que Nabucodonosor acreditava, adorava. Então, para você ver a referência que havia agora sobre Daniel, porque o inimigo, ele queria exatamente tirar sua referência de Deus, tirar sua referência do céu, tirar a referência da sua unção, da sua aliança com o Senhor, porque homens verdadeiramente, tanto Daniel como seus amigos, eles eram comprometidos e compromissados e fiéis ao Senhor, e não abriam mão disso. E nós vemos aí o inimigo exatamente tendo essa astúcia de mexer com o nome deles para tirar a referência, para tirar o nome, para tirar a lembrança que aqueles jovens eram jovens de Deus, eram jovens que eles tinham Deus no coração, eles tinham uma missão, eles tinham um compromisso, e eles queriam, através disso, apagar aquela referência, apagar quem eles eram, desligar eles da tomada do céu, desligar ele da sua aliança, da sua referência, daquilo que os seus pais os ensinaram no caminho do Senhor. Veja que o inimigo, ele é astuto, ninguém pode subestimar o inimigo, porque ele é astuto, e esse inimigo chamado inimigo de Deus, e por ser inimigo de Deus é inimigo teu, é inimigo meu, é inimigo da igreja, é inimigo do que é certo, é inimigo da tua casa, é inimigo da tua família. Nós precisamos, vencê-lo com Deus, porque só Deus pode destruir, derrotar, como já derrotou ali na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus, o inferno.
Então, meus amados, ele quis tirar a referência. Eu pergunto para você, você que está passando esse momento difícil, você que está passando essa luta, você que está passando essa angústia, você que conhece a Deus, você que está conhecendo na dor, aonde está a tua referência? Cadê a tua referência? Porque a referência de Daniel, a referência de Misael, a referência de Ananias era Deus, era Deus. De Azarias era Deus. A referência do cristão é Deus. A minha referência é Deus. A referência do povo de Deus é Deus. E nós não podemos abrir mão em nenhum tempo da nossa referência. O inimigo quer que isso seja apagado. O inimigo quer que você perca a sua fé. O inimigo quer que você desista. O inimigo quer que você saia do caminho. Mas olha, não faz isso não. Não deixa o inimigo vencer você não. Ganhar isso na sua vida não. Aconteça o que acontecer, passe pelo que passar, enfrenta o que você enfrentar, lembre-se que você tem uma referência forte, poderosa, que ele está agindo e ele age no céu e na terra e na tua vida. Irmãos, não desista não seja covarde não seja desertor não. Eu mais uma vez continuo a dizer para mim e para você, nós somos soldados, nós somos guerreiros, nós temos que ser gladiador, nós temos que ser lutador, nós temos que vencer os obstáculos, nós temos que ainda feridos prosseguir, nós temos que andar, nós temos que olhar para o nosso alvo, olhar para a nossa frente, olhar para cima, olhar para Deus, e é dele que vem, sabe o quê? O nosso socorro, a nossa ajuda, o nosso livramento. Aqueles homens estavam escravos, eles estavam ali aparentemente dominados pelo inimigo, dominado pelo rei Nabucodonosor, dominado ali pela Babilônia, mas ei, eles não estavam dominados na alma, eles não estavam dominados no coração, e é isso que nós precisamos entender, porque até mesmo, irmão, ainda que esteja preso, diante do Senhor está livre, se ali estiver um filho, um verdadeiro filho e filha de Deus. Eles tiveram os seus nomes mudados. Agora Daniel se chamava Beltesazar, e Ananias, Misael e Azarias agora se chamava Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes babilônicos, nomes que o rei quis tirar a referência, mas se enganou, porque só mudaram o nome. De repente, poderia alguém no lugar deles, o inimigo ter vencido, conseguido tirar a referência. Não seria só os nomes, mas seria a sua identidade, seria a sua convicção, seria a sua fé que seria banida. Mas eles não permitiram isso, ainda que eles naquela situação estavam escravizados, estavam cativos, estavam presos, mas a alma deles ali, a mente deles ali, estava livre para fazer a vontade de Deus e honrar a Deus naquela situação. E continuar prosseguindo, lutando, porque sabia que o Senhor ia dar a vitória, que no final o Senhor ia dar a vitória. E a palavra de Deus nos fala de um outro momento. Aí nesse outro momento entra o jejum, que não foi total. O jejum de Daniel foram 2 jejuns. Nós estamos conversando sobre o primeiro, mas não foi total. Ele não ficou sem comer o dia inteiro, ele não se absteve de todos os alimentos. E nessa segunda astúcia do inimigo, a primeira foi querer roubar a sua identidade, querer roubar a identidade daqueles jovens, querer roubar a referência de Deus na vida daqueles jovens e apagar o passado deles com Deus. A segunda astúcia foi levado para eles oferendas, iguarias, manjares da Babilônia. Foi levado bebidas,
Foi levado o que eles comiam e bebiam, para que eles pudessem ali cair naquela cilada, naquela armadilha. E olha, a situação deles não era brincadeira. Eles estavam ali e poderiam eles obrigar a eles fazer tudo que Nabucodonosor decretasse, declarasse e oferecesse, porque seria uma afronta ao rei. Eles não sentar na mesa, eles não comer da iguaria, eles não experimentarem. Mas mais uma vez, Daniel e os 3 amigos, que agora se chamava Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, eles ali se colocaram numa posição de não aceitar, de não se contaminar, porque sabia que aquilo ali levaria à queda, levaria a pecados, a contaminação, a sujeira, e eles não seriam o mesmo e nem teriam a mesma aliança que eles tinham conservado até ali. Então, eles se recusaram a comer das iguarias do rei da Babilônia. E Daniel, que agora chamava-se Beltesazar, ele falou com o chefe dos eunucos. E ele ali, ele pediu para que eles não comessem aquelas iguarias, mas que eles pudessem comer vegetais, de legumes e de água. Olha só a posição deles no meio no meio pagão, no meio de um povo pagão, de um rei que não era temente a Deus, e eles se colocaram: nós não queremos nos contaminar, queremos preservar a nossa fé, a nossa referência, o que nós somos. Falou com o seu superior, não foi diretamente ao rei, mas foi ao chefe dos eunucos, aquele que liderava ali os cativos, os escravos, os prisioneiros de guerra. E a palavra de Deus é Deus trabalhando, porque foi Deus, está bem claro aqui na palavra de Deus, e Deus fez com que o chefe dos eunucos permitisse. Daniel achou graça aos olhos daquele chefe dos eunucos, que estava ali a serviço do rei da Babilônia, ao serviço da Babilônia. E Daniel, ele disse: olha, experimenta, dá 10 dias, e coloca a gente com esse jejum parcial de legumes, de vegetais, de verduras, de água, e compara nós, olha que sabedoria, compara a gente com os teus jovens, com os outros jovens que comem as iguarias do rei, as iguarias que é colocado na mesa do rei, das iguarias que é dado aqui na Babilônia. E é claro, irmãos, que não é só a gente se abster de alguns alimentos que espiritualmente somente isso vai nos fortalecer. É claro que isso é acompanhado, essa abstenção de alimentos, essa abstenção de algumas coisas que nos dão prazer, ela ajuda até a nossa saúde, ajuda a nós espiritualmente, mas não só isso. Isso tem que ser regado à oração, à palavra, à obediência. Porque sacrifício sem obediência não adianta nada. Não adianta o homem e a mulher sacrificar e não obedecer. O sacrifício, chama a atenção de Deus quando ele é acompanhado de obediência, de temor a Deus.
E aqueles moços, com Daniel, eram tementes a Deus, compromissados. Deus está buscando pessoas compromissadas verdadeiramente com o céu, porque tá difícil a coisa, tá muito banalizada a coisa, e Deus está procurando verdadeiros compromissados, verdadeiros tementes a Deus, para se levantarem desse tempo em oração, em jejum, em obediência à palavra de Deus, em fidelidade, porque hoje a gente está com dificuldade de achar fiéis na terra. Cada um faz o que quer, cada um conduz a sua vida, não é mais pela palavra, é pelo que pensa, pelo seu achismo, por aquilo que acha, e se a sua mente, sua cabeça está torta, ela vai ser levada pelas coisas tortas desse mundo. Mas eles não. Daniel pediu. Daniel foi corajoso, foi valente, porque ele sabia o Deus a quem ele servia e não temia em fazer o certo, em obedecer a Deus. Então, eles foram. Daniel, que agora chamava-se Beltesazar, pediu, disse, deixa a gente, nesse jejum parcial, nos alimentando de água, nos alimentando de vegetais, nos deixa, e daqui a 10 dias, compara. Eita, que ousadia, irmão. Filho e filha de Deus é ousado, né? Fazer um desafio desse aonde ele estava é coisa para quem tem negócio mesmo com Deus. É coisa para quem não teme, para quem confia no Deus que o chamou, que o alistou na guerra, na batalha. E a palavra de Deus diz que ao término dos dias que Daniel pediu, parecia até mesmo um desafio. Então, foi levado à presença do rei Nabucodonosor. Aqueles 4 jovens temente a Deus, com seus nomes agora mudados, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foi levado também jovens que nesses 10 dias se alimentaram das iguarias e dos manjares do rei. E sabe o que aconteceu? Foi notório, foi mostrado que aqueles moços temente a Deus, Daniel e os seus 3 amigos e os seus 3 irmãos, estavam mais fortes, mais sadios, tinham mais sabedoria do que os outros jovens que comiam e bebiam da Babilônia. Aleluia! Que Deus tremendo, irmão! Foi admirável a sabedoria de Daniel, antes de Daniel se tornar o que se tornou, porque ele tinha um temor a Deus, uma convicção forte em Deus, uma aliança, um compromisso com Deus. E aonde ele estivesse, ele seria reino. Aonde ele estivesse, em qualquer situação que ele estivesse, ele seria reino. Ele não iria comer dos manjares, das comidas oferecidas às divindades da Babilônia. Ele não iria participar das bebidas que levariam a tristeza, a vergonha diante dos homens e diante de Deus. Então, veja que posição ele tomou. E você tem comido? Qual a comida que você tem comido? Tem gente que come comida de todo jeito. Tudo que oferece, ele me dá para cá, passa aqui. Não é assim, não. Nós temos que orar e vigiar. E ver o que é que nós estamos comendo. Hoje em dia, então, a coisa está feia. A comida está péssima, estragada por aí. Está tendo toda sorte de comida. Comida podre. Comida arruinada. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, acharam eles mais forte, mais bonito, melhores. E eles foram escolhidos para trabalhar no palácio.
Eles foram escolhidos. Eles não precisaram se vender, negociar a sua aliança, a sua fé, o seu caminho para ter credibilidade e para ter outras coisas a mais. Não, eles foram fiéis ao seu Deus e Deus foi fiel a eles. Então, nós precisamos, meus amados, nesses dias que nós estamos vivendo tão difíceis, lembrar que nós temos uma referência e nós temos que lutar para ninguém apagar, ninguém roubar a nossa referência. A minha referência é Deus, a tua referência é Deus. A referência da igreja na terra é Deus, é o Senhor. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Yahvé. Então, meu querido e minha querida, estamos vivendo os dias difíceis. Há muitos aprisionados, há muitos cativos, há muitos sendo levados a cativeiro, há muitos padecendo, sofrendo, há muitos morrendo, há muitos sendo pisados, machucados. Porque o inimigo, ele não tem piedade, ele não tem misericórdia. Quem tem misericórdia é Deus. E é por isso que nós temos que estar com Ele, que nós temos que nos agarrar a Ele, porque só Ele para nos tirar desse vento, só Ele para nos tirar dessa tempestade, só Ele para fazer com que a gente sobreviva. Então eu quero deixar essa palavra para o teu coração, porque por aqueles moços que teve os seus nomes mudados, mas não mudou o seu coração, a sua convicção e a sua fé, eles foram fiéis ao Deus vivo e verdadeiro, o Senhor deu livramento e os abençoou. Da mesma forma, Deus vai dar livramento aos seus fiéis na terra. Deus vai abençoar os seus fiéis na terra. E eu quero convidar você para orar conosco. No nome santo de Jesus. Nós vamos orar. Vamos falar com Jesus em oração. Em oração. Aleluia. Em oração. Canta essa canção. Prepara o teu coração. Para um pouquinho, se você puder, o que está fazendo. Se não puder, você vai orar em outro momento, acompanhando a live. Mas acredite. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas sombras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Oh, glória. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se tornar possível para te abençoar.
Só Jesus para te ajudar. Oh, glória. Só Jesus para te ajudar. É só Ele, meu amado. Só Jesus para te ajudar. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se tornar possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. É só Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só Jesus possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Daniel. Esse é o Deus de Ananias, de Misael, de Azarias. Esse é o Deus que você pode acreditar, que você pode confiar, que você pode crer que com Ele não há impossível. Verdadeiramente não há impossível que Ele não possa agir, que Ele não possa fazer. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você vai entregar o seu jejum nesse momento, apresente a Deus. Pois a tua oração, ela não é vã no Senhor. O teu jejum não é vão no Senhor. Deus está recebendo a tua oração, o teu jejum, a tua consagração, em nome de Jesus. Para você, assim como esses jovens dessa época, mas se tornaram homens, sendo fiéis, comprometidos e compromissados com o reino, a tempo e fora de tempo, em toda situação. Ore agora nesse momento, meu Deus e meu Pai, meu Rei, meu Senhor, Deus nosso juiz, Deus que não há Deus como nosso Deus. Ninguém pode se comparar a Ti. Não há ninguém como nosso Deus, Deus de misericórdia, Deus de ajuda. Entra com providência agora, meu Deus. Toma nas Tuas mãos o nosso país, o nosso Brasil, as famílias, as vidas, os lares, os hospitais, os presídios, os prontos socorros, os vales, os guetos, as vilas, os bairros nobres, os bairros simples, todo aquele, meu Deus, que é um ser vivente, seja rico, seja pobre, seja famoso, seja simples, seja até aquele que ninguém dá nada, que ninguém dá valor, seja até aquele que jogaram na lata do lixo, que jogaram fora, que desistiram, que não acreditam que pode sair nada.
Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua ajuda. Meu Deus, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro e abençoa poderosamente o nosso país, as nossas vidas. Meu Deus, tem misericórdia, Pai, daqueles que estão, meu Deus, precisando de ar, de respiração. Por aqueles que foram feridos, machucados, atingidos nessa guerra. Por aqueles que desanimaram, por aqueles que desistiram, por aqueles que foram embora, por aqueles que não têm mais fé, por aqueles que estão desesperados, por aqueles que não têm mais esperança. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus, da tua igreja, do teu povo, daqueles que brincaram, daqueles que não levaram a sério a tua palavra, o teu caminho, e que ainda dá tempo, Senhor, de se arrepender e se consertar diante de ti. Por aqueles que ainda não se converteram, mas que o Senhor está nesse momento, meu Pai, soprando o teu Espírito Santo de conversão, de juízo, de justiça sobre a terra, para que haja arrependimento e conversão e o encontro com o Senhor enquanto é tempo. Meu Deus, dá força, meu Deus, fortalece o teu povo, fortalece os cristãos, os católicos, todos aqueles que estão nesse momento, meu Deus, achando, acreditando que existe uma coisa maior por trás de tudo isso. E muitas vezes eles descobriram o que é, o porquê. E outros ainda vão descobrir, e outros estão de coração duro. Não se renderam, não se quebraram, não olharam para os lados e para o que está acontecendo, para ver o que Deus está chamando a ser feito. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse jejum da vitória, esse jejum do livramento de Deus, esse jejum da resposta, esse jejum da cura, esse jejum do levante, Pai, porque, Senhor, pedimos que o Senhor sopra o sopro de cura sobre o mundo, Pai, sobre o mundo, nessa pandemia, Pai, que esse vírus, ele caia por terra em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E nós possamos, meu Deus, viver ainda um novo tempo que é chegado antes do Senhor voltar. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, nos dá força na caminhada, nos dá força nessa guerra, nos dá força nessa batalha, porque, meu Deus, nessa peleja, o Senhor pelejará por nós. E nós entregamos as nossas lutas, esta guerra, esta batalha, Pai. Visita, Senhor, os hospitais. Abençoa, meu Deus, os médicos que estão exaustos, que estão cansados, os técnicos, enfermeiros, socorristas, todos aqueles, Senhor, que estão, meu Deus, se colocando, meu Deus, à disposição de ajudar, de poder lutar nessa guerra, Pai. A tua igreja, as pessoas, meu Deus, que trabalham na limpeza, na segurança, aqueles que estão na linha de frente, Senhor. Meu Deus, derrama o teu poder, ajuda eles a salvar, ajuda eles a fazer, ajuda eles a ressuscitar, ajuda eles a levar vida, ajuda eles a desligar muitos aparelhos e voltar a vida que está ali, respirando através de aparelhos, a uma vida natural e normal, meu Deus, em tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós acreditamos, meu Deus, que aquilo que nós entregamos nas tuas mãos, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir e o Senhor vai operar. Nós já podemos te dar graças por aqueles que estão, meu Deus, recuperados, por aqueles que estão, Senhor Jesus, dizendo, venci esse mal, venci a Covid, que estão, Senhor, voltando para casa. Mas, Senhor Jesus, tem misericórdia e livra muito, 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 muito mais, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, tu tens os teus propósitos e nós nos colocamos debaixo, dentro do teu propósito em tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém, todo aquele que crê diz amém.
E todo aquele que crê diz amém. Você, meu amigo, espírita católico, livre pensador, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus tenha falado com você através dessa live. Que Deus tenha falado com a sua igreja através dessa live. No nome santo de Jesus. Que Deus abençoe e nós estamos encerrando aqui na santa e bendita paz do Senhor nosso Deus. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça em vossos lares, em vossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.